nascimento aqui, trabalhadora do reino. Consegui um tempinho, gente. Se eu não faço mais cedo, não consigo fazer logo tão cedo, né? Estamos aqui com o nosso devocional. 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Você que assiste depois, atrasou bastante hoje, mas não consegui deixar de ter nosso devocional, tá? Pega teu caderno, tua Bíblia, tua caneta, não se deixe influenciar pelo que dizem, mas toma tu mesmo as tuas próprias conclusões. Vamos que vamos. Tema de hoje: como temer a Deus, mas não viver temerosa. O que é temer de verdade, né? Você vai sair daqui, desse encontro, sabendo o que acontece quando eu tenho temor ao Senhor, né? O que acontece, o que a Bíblia fala sobre temor que não vem de Deus, sobre o medo, né? O medo, porque tem o temor e tem o medo. Então você vai sair daqui sabendo o que é reverenciá-lo, né? E o que é temer, né? E vamos sair daqui também sabendo 3 coisas para lembrar sobre o medo que não vem dele, tá bom? Vamos, que aqui tá calor demais. Vamos nós. A gente não precisa viver temeroso, muito embora existam muitos motivos para ter medo neste mundo, né? Não se deve passar a vida inteira temendo o que poderá acontecer. Eu sou uma pessoa que se deixar, um dos motivos de eu mais buscar o Senhor é isso. Porque um medo, uma angústia, uma preocupação, sabe? Se eu deixar, isso volta, né? Se não tiver busca, volta. E aí o Senhor começou a me lembrar sobre a mulher de Provérbios 31, né? Provérbios 31 tem a fala da mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela tem um olhar positivo de futuro, né? A gente reflete aquilo que a gente pensa. Tanto eu gosto de ler a palavra, como eu gosto também de olhar, aprender sobre a mente humana, sobre comportamento, autodesenvolvimento. E no meio disso, do que eu aprendi, é que eu estou refletindo na minha vida hoje aquilo que eu acredito. Então, se eu estiver constantemente com medo, constantemente preocupada, eu vou estar sempre atraindo energia. Isso é energia quântica, é real. Estudos comprovam. Eu atraio aquilo que eu exalo, né? Então, se eu exalo amor, alegria, produtividade, bonança, uma boa expectativa de vida, eu vou atrair também pessoas nesse mesmo naipe, como eu sempre falo. A gente não pode reclamar que tem um amigo que é fofoqueiro, não pode reclamar que tem um amigo que é reclamão, a gente não pode reclamar que tem um amigo que é falso. Nós refletimos aquilo, nós atraímos aquilo que nós somos. Se eu tenho alguém que é assim perto de mim, é porque eu estou exalando isso, né? Então, vamos nós. Ter o temor do Senhor significa que você possui amor e reverência tão grande por Deus que sente medo de como seria sua vida sem Ele. O temor não é a Ele em si, né? Não é temer a Deus, é saber que Ele tem essa soberania. Eu tinha medo mesmo. Às vezes eu me pego com medo de Deus, né? Mas quando a gente começa a lembrar da grandeza dele, perceber que a grandeza dele é para eu saber do que eu estou enfrentando, que é pequeno, fica diferente de como eu entender que ele é um Deus grande, mas não exatamente um Deus que vai só me maltratar, vai me destruir. Não, ele tem um limite. A misericórdia dele é tremenda, né? Ele tem um limite para ter a ira. Existe sim um Deus irado no Antigo Testamento, mas existe um limite de ira. Jesus já morreu na cruz por nós, já pagou nossos pecados. O Espírito Santo consegue nos dar essa liberdade, nos trazer essa renovação de misericórdia. Então, não precisamos ter medo dele. E nem medo de qualquer outra coisa, tá? E aqui a gente vê, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, Deus já sabe que nós somos assim, né? Tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Ruínas e desgraças marcam os seus caminhos e não conhece o caminho de paz, os seus olhos é inútil temer a Deus. Em contraste disso, quem tem o temor do Senhor faz justamente o contrário. Temer a Ele é se preocupar. Deus se agradaria do que eu estou fazendo? Deus está se agradando do que eu estou falando, né? Jamais, aqui o Senhor fala que fará uma aliança permanente, jamais deixaria de fazer o bem a eles. Farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim, que Jeremias 32:40, né? Então aqui ele fala que andamos em uma cultura que é venenosa, né?
que nos empurra a ter maus pensamentos, maus desejos, más ações, né? Então aqui a gente pode ver, Senhor, ajuda-me, nós podemos pedir, me ajuda a temê-lo de coração, para que eu jamais desvie de ti de maneira alguma. Me ajuda a te temer do coração, para que jamais eu te desvie de maneira alguma. O que acontece quando você tem o temor do Senhor? Deus provê um lugar de refúgio que lança fora o medo humano. Provérbios 14, 26. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Ele se preocupa com a gente se preocupa com a nossa descendência, né? Deus concede o desejo do coração, ele realiza o desejo daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva, né? Ele nos diz, eu te pego com a minha mão direita. A mão direita é a mão mais forte, a mão direita vitoriosa. Deus abençoa sua vida e seus filhos com todos os aspectos. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão geração abençoada de homens íntegros. Deus, aleluia. Grande riqueza há em sua casa e sua justiça dura para sempre. Salmo 112, 1 ao 3. Ele se preocupa com a nossa descendência. Oi, Célia, olha eu aqui, Célia. Toda vez que tu entra, eu fico com vergonha. Então, né, mas a gente deixa aqui salvo, porque tem gente que vai assistir depois. Aqueles que temem ao Senhor, boa tarde, Célia. Aqueles que temem ao Senhor, Deus lhe dá uma vida repleta de realização e paz, né? Temer ao Senhor conduz à vida em abundante, né? Abundância, né? Quem teme ao Senhor pode descansar em paz, pode ser livre dos problemas, né? Provérbios 19, 23. Temer a Ele é viver um caminho nos caminhos dele. Né? Como é feliz quem teme o Senhor, quem ama os seus caminhos, né? Olha, e eu aqui envergonhada, né? Porque eu fico entrando nos horários diferentes. Laiane, Célia aqui, ó, se a Célia entrar, pode esperar. Ela vai compartilhando de um jeito que eu vejo aqui, ó, só o pessoal entrando. Olha aí, a Tatiara, a Célia compartilhou, olha aí o peso da divulgação dela. Estamos falando sobre 30 dias para se tornar uma mulher de oração. O tema de hoje é sobre temer a Deus, mas não ficar temerosa. Das coisas que eu mais preciso aprender, né? Porque uma vez eu já olhei Deus como Deus carrasco, como Deus tirano, né? E aqui ele fala de várias coisas que o justo, que é quem serve a Deus, tem a ganhar. Já falamos que a nossa descendência é abençoada. Já falamos que a nossa vida é repleta de realização e paz. Que Deus livra nós dos nossos inimigos, né? Antes, adorem ao Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os inimigos, né? Deus nos protege, mas o Senhor protege aqueles que o temem. Deus ajuda, nos afasta do mal, né? Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Provérbios 16, 6. Aqui tem várias opções relembradas, né? Boa tarde, Tatiara. Do quanto Deus, ele cuida daquele que teme a ele, né? Deus nos dá o que precisamos saber, nos revela. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, 14. Deus lhe dá tudo o que necessita, né? Temo o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta os que o temem. O Senhor, ele é Deus provedor. Mas o parte que eu mais gostei aqui foi dessa. Deus, ele abençoa a nós e os nossos descendentes, né? Ele abençoa até 1000 gerações, assim a palavra fala, né? Deus, ele prolonga a nossa vida quando a gente teme a ele, né? O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Por que, Alexandra, que a vida de quem desobedece a Deus é abreviada? Provérbios 10, 27. Se eu como desregradamente, se eu falo desregradamente, o que eu falo reflete nas minhas ações, né? Se eu desobedeço o que o Senhor fala, tem lá os 10 mandamentos, né? Automaticamente eu trago para minha vida colheita. Minhas plantações são negativas, minhas colheitas vão ser negativas, né? Então, automaticamente é normal que eu tenha um salário, né? O salário do pecado é a morte espiritual primeiro, depois a física. Então, a tendência de alguém que decide não obedecer ao Senhor, os seus princípios, de como agir, de como falar, de o que fazer, é natural que a gente não tenha uma vida longa, né? A gente viver como a gente acha que é certo, seja bem-vinda, Cleides, e viver
como a gente acha que a vida é certo, é saber que vamos viver menos, né? Comer errado, falar de forma, andar com as pessoas erradas, né? Tudo isso é uma consequência. A destruição vem mais rápido, né? A ira do Senhor, ela tem um limite. A ira do Senhor, ela vem. Deus envia o anjo para livrar do perigo. Temer a Ele, temer a Deus, é saber que o Senhor envia o anjo para nos livrar do inimigo. O anjo do Senhor é sentinela ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Salmos 34, 7. Aqui a gente falou de todas as vantagens de quem teme ao Senhor. Temer a Ele não é ter medo, temer é reverenciar quem é Ele e o que Ele pode fazer na nossa vida, se assim a gente obedecê-lo, né? Ter temor ao Senhor não significa ficar tremendo debaixo da cama com medo de Deus que o atinge com trovões. Eu era assim. Temor divino provém de reverência profunda do amor dele. É algo que Ele coloca no nosso coração quando procuramos. E esse sentimento abençoará e protegerá nós. Temor a Deus é algo que todos devemos almejar. A Bíblia fala. Minha filha, a gente tem que entender que existiu o Deus da ira, existiu o Deus dos castigos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, tem gente que não acha que Deus é só graça, mas não. Deus, ele tem um momento da ira sim, não é à toa que vai ter o arrebatamento, vai ter os dias finais, né? Estamos aguardando os dias finais. Por quê? Porque a ira do Senhor, ela tem um limite, a taça dele se enche, né? Então, o salário do pecado continua sendo a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é vida em abundância. Então, é uma decisão, né? Uma decisão. Uma hora a consequência vem. Deus é Deus de amor, Deus de perdão, mas uma hora as consequências das nossas atitudes vêm. Não tem como eu plantar limão e colher batata, né? Sempre a lei da ação e reação, ela vem, né? Ter temor, a Bíblia fala sobre o temor que não vem de Deus. O temor que eu tinha, tá, gente? Eu morria de medo de Deus, né? Ter medo é cansativo, é desgastante, a gente perde energia, né? Ao transformar Deus em nossa referência, na fonte da vida, Ele passa a nos proteger. Na verdade, Ele diz que devemos mergulhar em seu amor, que dissolve todo medo. Eu amo essa parte, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, Jesus é amor, né? Se Ele é amor, Ele consegue lançar fora todo e qualquer medo que a gente estiver sentindo nesse momento, tá? Há poder em ser repreendido esse medo. Medo seja do que for, tá? Quando sentimos medo, podemos ir a Deus que Ele lançará fora esse sentimento. Quando eu me sinto assim, eu falo. Eu digo, Senhor, no poder do Teu sangue, repreende todo esse medo no poder da Tua palavra, né? Seja repreendido no poder do Teu sangue. Eu solto, eu me desfaço, eu repreendo no poder do sangue de Jesus. Eu não aceito, né? Aí eu começo a recitar palavras, né? Com Cristo eu sou mais do que vencedora, né? O poder do Senhor se faz presente na minha fraqueza, porque é com a palavra que a gente rebate aquilo que está vindo de encontro à nossa mente, de negativo, né? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à nossa tenda, nossa casa, nosso lar. Salmos 91, 9 e 10. Davi era um dos melhores exemplos para contar sobre isso. Ele tinha no Senhor o seu refúgio. São 151 salmos, são mais de 150 salmos, relembrando que existe um Deus que cuida de nós. Ele cuida da gente em todas as nossas necessidades, em todas as nossas ansiedades, né? E Ele nos chama para falar para Ele, né? Seja qual for o medo que você esteja vivenciando, pensando, medo do amanhã, medo do futuro, medo do que vai acontecer daqui a pouco. Não se permita perder sua energia com isso, tá? Basta cada dia ser o mal, a palavra fala, né? Basta cada dia ser o mal, né? E então as coisas se conectam tanto. Tô lendo um livro que fala sobre foco e disciplina. O livro fala de palavra da Bíblia. Tô lendo um livro que fala o poder da ação, do Paulo Vieira. O livro fala sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, né? E nesse do foco e disciplina, ele fala da gente se ver como uma criança. O que faz uma pessoa ter foco, ela tirar a atenção de todo o resto, né?
Nesse livro ele tem falado sobre viver o hoje e agora. Frases que a gente pode dizer: eu decido pensar, ter pensamento, eu decido ter pensamento de aqui e agora. Porque, na verdade, muitos de nós estamos no automático, estamos sem intencionalidade. Oi, Wanda, né? Estamos sem intencionalidade. O que é não ser intencional? Eu estou aqui, mas eu estou pensando no trabalho que eu vou ter que terminar daqui a pouco, estou pensando num propósito que eu vou ter que cadastrar daqui a pouco, estou pensando no arroz que está no fogo, no filho que vai pegar no colégio. Então, quem está num canto, pensando no outro canto, não está em canto nenhum, diz uma frase, né? Então, o Senhor nos chama para viver o agora, o hoje, né? Porque basta cada dia seu mal, né? Basta cada dia seu mal. Então, Ele cuida da gente em cada um dos nossos detalhes. Ele diz que não recebemos esse tipo de medo, mas sim o espírito de adoção. Que a gente possa se apropriar desse nosso espírito de adoção, né? Eu não tenho pai, né? Eu tenho só mãe, né? E eu precisei passar por um processo com meu pai, porque ele era alcoólatra, e aí eu tive um momento de precisar liberar o perdão. Mas, no meio disso tudo, o Senhor reviveu para mim que Ele sempre cuidou de mim, Ele sempre cuidou de você. Se você não tem pai físico, né, que é a nossa primeira referência de Deus Pai, né, Ele sempre cuidou. E existe um louvor que fala, né, Pai dos Órfãos, Fernanda Brum, que ele fala um pouco disso. Se você se sente que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém, eu não tenho ninguém por mim, como uma vez eu já me senti, assim eu já me senti como se não tivesse ninguém por mim. Era isso que o inimigo lançava na minha vida, na minha mente. Não tem ninguém por ti, tu sempre vai ser só. Eu com o cônjuge do lado, eu com a minha mãe, ok, tá bem, tudo. E eu tendo essa sensação, né? Se você se sente, precisa desse sentimento de espírito de adoção, o Senhor nos dá. Eu vos chamo filhos, nós somos filhas, somos todas filhas dele, né? Ele nos chama para se apropriar desse direito de filha, filhas por adoção, mesmo que nossa mãe e nosso pai nos abandone. Você tem um pai que sabe desde o dia que você nasceu, antes dela saber que está grávida, até os seus últimos dias, ele tem escrito na palavra dele, na mão dele, né? Então, aqui ela fala, né? O espírito do temor provém do inimigo e podemos nos libertar dele. Se permita ser liberta do espírito de medo. Esse medo não provém de Deus, só o temor a ele. Medo não. Magna, seja bem-vinda. Não me refiro a breves momentos de medo que logo são superados. Quando o espírito do temor toma conta da sua vida, você consegue sentir que ele envolve como um manto gelado sobre as costas. Ele sempre está à espreita. Aqui ela fala, essa autora é a mesma autora, né? Nós não somos órfãos, mesmo que não temos nenhum pai nem uma mãe, não somos órfãos, como a Célia falou aí, né? Aqui ela fala, aqui essa autora é a mesma mulher do poder da mulher da esposa que ora, do poder da mulher que ora. Ela fala que com 14 anos ela foi babá e no meio do tempo chegou um homem que estava à espreita no bairro em busca de crianças, de pessoas para poder molestar. Tempos depois, dias depois, foi descoberto esse homem, né, que o que salvou ela foi que na hora ela ligou para a mãe dela e a mãe dela estava cuidando com 14 anos de 2 crianças e a mãe dela conseguiu espantar esse homem a tempo. Desde então ela sentiu um temor. Ela também tinha várias opressões que ela conseguiu quebrar com jejum e oração. Medos, angústia, tudo coisas acumuladas de vivências da infância dela. Então, ela sentia esse medo, né? E aí, desde aquele dia, ela passou a ter muito medo, era atormentada por temor de alguém invadir a casa dela. Eu já passei por isso também. Eu morava em uma casa que ela não tinha um portão. E aí, teve momentos em que eu tinha medo de alguém chegar e invadir nossa casa, né? Só a criatividade da mente, né? Até que eu me mudei, aí passou esse medo, né, que eu tinha. Então, ela foi curada através disso, quando ela começou a entender que existe um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades, ele tudo vê. Às vezes a gente pensa assim, Deus está muito ocupado. Não está, ele é onisciente, tem ciência de tudo, ele é onipresente, ele está presente em todo canto, né? Ele está na África e está aqui, ele está no futuro e está aqui também, né? Então aqui ela conta 3 coisas para lembrar sobre o medo que não vem dele, tá? A presença de Deus permanecerá com a gente para livrar do medo.
Mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois está comigo a tua vara, o teu cajado me protege. Às vezes a gente usa a palavra como bússola, mas essa bússola tem que estar aqui no nosso coração, né? Tem uma parte da Bíblia que fala: guardei a minha palavra, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A nossa bússola não pode ser a Bíblia aberta ali, né, na casa. Ela vai apenas receber poeira, ela tem que estar aqui no nosso coração, para quando vier as astutas ciladas, as astutas palavras do inimigo contra nós, a gente rebater com a palavra que está enraizada dentro de nós. Então Davi sabia bem disso e ele deixou isso para nós. Ele não tinha nenhum livro para contar para ele. Ele tinha a vivência. Nós temos esse livro hoje. Tem essa dádiva, né? Então Davi botou aqui: mesmo se ele andar no vale da sombra e da morte, né? Ele não teme medo algum, perigo algum, pois sabe que Deus está com ele em tudo, né? Deus está com a gente em tudo. Mas é assim mesmo, Célia. Por muito tempo a gente acredita que a Bíblia ela é um amuleto. Ela só se torna um amuleto mesmo quando a gente traz para o nosso coração, né? As promessas de Deus nos darão poder para rejeitar o medo. Por isso não tenha medo. 2. Por isso não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei pela tua mão direita, minha mão direita vitoriosa. Falei aqui para vocês, a mão direita é a mão mais forte. E Deus diz: a direita que é a vitoriosa. Isaías 41, 10. A palavra fala que a gente tem 366. Gente, 366 vezes não temas. Eu tô aprendendo isso aos poucos, porque às vezes eu me sinto assim, né? Isso é pra mim também, a espada de dois gumes, é pra você que tá escutando e pra mim. Essa leitura aqui, esse estudo tá servindo pra mim também. Porque vira e mexe eu volto pra esse livro, porque eu tô precisando, né? Então, 366 vezes, não temas, porque eu sou contigo, né? Davi foi fazer o tabernáculo, mandou Salomão agilizar tudo, porque ele ia partir antes da finalização do tabernáculo. O que foi que Davi disse? Não temas, se esforça. Paulo foi pregar, né, fazer a obra, começou a sofrer e desgraça vai, desgraça vem. O Senhor cuidando dele, o Senhor foi e disse: não temas, tem ânimo, porque eu vou te mandar pregar em outro canto, né? E é assim. Ponto 3. O amor de Deus lança fora o medo. Eu amo essa passagem, né? No amor não há medo. Jesus é amor, né? O puro e perfeito amor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se o medo está ali, não tem como Jesus estar também, porque onde está o medo, onde está o amor verdadeiro, ele expulsa o medo. 1 João 14, 18, tá? Se eu puder lhe dar uma sugestão hoje, gravar a nossa palavra hoje do dia para meditação é esse. O amor, no amor não há medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor Jesus lança fora todo medo. Então você pode se apropriar disso. Se aproprie. Jesus, eu aceito, traga para você. Senhor, não aceita esse medo, no poder do teu sangue, eu não aceito esse medo. Recite, fale. Porque onde você está, o medo tem que sair, tem que ser expulso, né? O temor de Deus em nosso coração impedirá de apresentar comportamento destrutivo. Também evitará que desobedeça leis divinas de governo dele. Fará você se afastar de qualquer coisa ofensiva que entristece o Espírito Santo. O temor do Senhor colocará à distância qualquer pensamento, ação e palavras insensatas. O medo, enfrentando o medo de falar em público, né? Eu tenho que enfrentar esse medo mais vezes. Eu sou uma pessoa que eu consigo falar com 3 pessoas. Eu ainda não me desafiei a falar em público. Mas o que eu entendo, gente? O medo, ele está atrelado ao desconhecido. Então, quando a gente sabe as estratégias, quando a gente, né? Sejam bem-vindas todas que estão chegando agora. Quando a gente sabe as estratégias, esse medo ele diminui, né? Se é sobre a palavra, se é sobre o espiritual, né?
duas táticas para evitar o medo em qualquer situação, tá? Uma, tem que ser enfrentado. Tem que ser enfrentado. Eu era uma pessoa que eu não sabia, eu me tremia toda. Eu já fui auxiliar de costura, para quem não sabe. Eu me tremia toda quando alguém me olhava, quando eu tava desenviesando um tecido. Me pergunte se eu me tremo hoje. Não tremo. Me pergunte se eu não estou tímida, eu sou uma pessoa bem introvertida. Pessoas introvertidas, elas gastam energia com socialização. Então, o Senhor me deu um dom de comunicação pela necessidade de ser vendedora. Eu sou corretora de plano de saúde, para quem não sabe. Então, eu me moldei a lidar com o medo. Tem momentos que eu tenho medo? Tem, mas eu me moldei. Por quê? Eu sei as estratégias certas para utilizar para que esse medo seja abafado. Então, no espiritual, do mesmo jeito. Como é que eu posso lançar esse medo fora? Procurando as estratégias certas. Quais são? Quando eu busco, medito a palavra, eu me lembro do que eu tenho direito, de quem eu sou, né? E assim eu abafo o tamanho daquele medo, daquela seta, daquela desejo de fazer com que eu paralise com medo. Então, o medo de falar em público, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, o medo de falar em público. Quanto mais eu faço, mais excelente eu fico, mais eu controlo aquilo, né? Eu não sabia vender, né? Eu não sabia defender ideia, mas eu tinha necessidade de vender, porque era o que eu achava que só tinha essa opção. Então, com o tempo eu me tornei a palavra não seria especialista, porque eu estaria me achando, né? Mas eu me tornei alguém perita na minha área. Eu me tornei perita naquilo que eu constantemente trabalhei, né? Então é isso, enfrentar, aprender sobre aquilo. O medo lança fora, o que faz lançar fora é ter estratégias certas, saber como enfrentar, né? E assim ele se torna mais fácil de sair, né, na nossa vida. Então, também o temor de Deus em nosso coração impedirá de apresentar comportamentos destrutivos. Já falei aqui. Deterá você de planejar qualquer coisa que se oponha ao caminho de Deus, para a sua vida dar certo, assim como foi planejado para funcionar. Eu, Alexandra, eu senti uma ansiedade tão grande, uma culpa, um medo, que eu começava a fazer isso aqui, ó, me ferir. Eu começava a me ferir. E eu sabia, né, que se eu continuasse com isso, eu me lembrava, eu sou o templo e morada do Espírito Santo, né? Eu sabia que se eu continuasse com essa ansiedade lá em cima, com esse medo lá em cima, ia chegar um momento que eu ia me ferir de verdade, né? E o Senhor começou a me lembrar, ó, busque minha palavra, jejum, me louve, me adore, dê espaço. Ah, eu quero saber qual é esse convite, viu, Célia? Dê espaço a mim, porque onde tem uma casa que é habitada por lei do atrito, né? Dois corpos não habitam no mesmo espaço. Se você ocupar comigo, não vai ter espaço para o negativo. Tristeza, angústia, ansiedade, vontade de destruição. Era a sensação de que tinha alguém me observando, tinha a sensação de que estava olhando para mim, querendo me destruir, desejo de morte. Eu tive tudo isso, gente. Se não fosse a bondade e misericórdia de Deus, ouvir palavras de pessoas que estavam falando dele, eu não estaria aqui. Bondade do Senhor com as amizades certas, né? Ter as amizades certas. Eu não estaria aqui, né? Porque a vontade de Deus para a nossa vida é mais do que esse medo que a gente sente, né? Então, fará a sua vida dar certo, assim como foi planejado para funcionar. Nós temos uma vida que o Senhor nos oferece, uma identidade correta, uma identidade verdadeira nele. Para quem perdeu os nossos últimos encontros, aqui no perfil tem sobre a sua identidade, quem é você, para onde você vai, qual a vontade de Deus para a tua vida, tá? Se você perdeu, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar, né? Existem coisas melhores para nossa vida do que o que a gente de repente esteja vivendo, tá? E as palavras de hoje para meditação, anota: o temor do Senhor é a fonte de vida, afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27. Desculpa. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Eita, Davi Rebom.
Quero encontrar Davi e Paulo quando chegar lá no céu. Quem é que você quer encontrar lá quando chegar lá no céu? Salmos 27:3, que Davi era bicho desenrolado. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, honra e vida. A recompensa da humildade do Senhor riqueza, honra e a vida. Provérbios 22:1. Como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Salmo 103:13. Imagina só, né? Um bom pai tem compaixão dos filhos. Imagina Deus que ama a gente mais que o pai, que a mãe, né? Salmo 103:13. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Olha Deus aqui honrando a nossa descendência. Além da gente se beneficiar em buscá-lo, os nossos filhos, os nossos netos sentirão essa mesma dádiva, poderão usufruir desse mesmo amor, desse mesmo cuidado, dessa mesma proteção. E pra gente finalizar, vamos orar. Ela adora essas orações dela no final. Vem comigo, recita comigo em voz alta, tá? Senhor, te reverencio em todos os aspectos, capacita-me a demonstrar meu amor e minha adoração por tudo que tu és. Ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá meu coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. Salmos 86:11. Levo todos os meus temores a ti, peço que os afaste de mim para que eu não viva mais com medo de nada. Tu és a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? Salmos 27:1. Tu sabes que não me deste um espírito de medo, mas sim de amor, fortaleza e moderação. Em tua presença todo o meu medo vai embora, pois teu amor o afasta. Ajuda-me a fazer do louvor minha primeira resposta ao medo que recai sobre mim, né? Não quero negar a tua presença ao dar lugar ao temor em momentos de fraqueza. Aumenta a minha fé para extinguir todo o medo, a fim de que eu confie em tua palavra e em teu poder para me proteger. Tua palavra diz que ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. 27:3. Sou muito grata, Salmos 27:3. Sou muito grata porque quando clamo a ti, tu me ouves e me livras de todos os meus temores. Glória a Deus. Salmos 34:4. Sei que a reverência por ti traz vida e me mantém longe das armadilhas que conduzem à morte. Provérbios 14:27. Capacita-me a ter o temor a ti no coração em todos os momentos. Não quero sacrificar nenhuma das bênçãos, nem a proteção, a sabedoria, o livramento, a paz e a vida longa que tens reservado para aqueles que te temem. Em nome de Jesus. Amém. Quem não tem esse livro, você encontra facilmente na Amazon, tá? A gente está nos 30 dias para se tornar uma mulher de oração. Quem perdeu os demais ainda tem. Conserve o coração puro. Aceite ser filha do Pai, né? Nos outros encontros a gente teve. Receba tudo que a morte de Deus nos proporciona, né? E eu gosto muito dessas orações dela no final, porque eu teve um momento sim que eu não estava sabendo orar, não estava sabendo que palavra usar, escrevendo, eu não sabia. Então essas orações dela no final ajudam muito. Se estiver indecisa de pegar esse livro, você pode baixar. Eu tenho ele em PDF online. Se você gostar, você vai lá e compra um físico. Nosso encontro de amanhã, dia 12/30, substitua a dúvida pela fé inabalável, tá? O que é fé? Amanhã a gente vai saber o que é fé, quem é o inimigo da fé, né? Como escolher a minha fé, né? E a gente tem muitos exemplos, né? Hebreus 11, exemplos de pessoas que tiveram fé. Fé, acreditar naquilo que ainda não estou vivendo. Fé é um olhar, a fé é um olhar positivo para aquilo que ainda não aconteceu. Tá bom, gente, muito obrigada pela companhia. A Célia aí, ó, ela traz um mutirão de pessoas, ó. Que o Senhor tenha falado aí pra sua vida, no teu coração. Se tiver perdido algo, vou salvar aqui, né, e você rever novamente, tá bom?
Amém, meninas. Amém, amém. O Senhor seja a nossa luz, a nossa salvação. De nada precisamos ter medo. De nada, 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 nada. Tá? Obrigado pela companhia de vocês. Quero agradecer e nos vemos amanhã nesse mesmo bate-canal, tá bom? E até a próxima. Em Té, Célia, tô com saudade de vocês. Célia, Laiane, em Té.